Fala, moçadinha, tudo bem? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem econômica e financeira referente à nossa unidade 5. E aqui vai ser bacana por quê? Porque até alguns pontos nós já debatemos em aulas anteriores, então vai ficar bem mais fácil para você já buscar compreender quando você estiver assistindo esse vídeo, pegando essas sugestões e tendo ali o seu material de apoio, pesquisas na internet e por aí vai. O estudo do direito ele é sempre muito amplo, você não tem que ficar restrito a apenas uma única fonte. Você tem que beber desse direito em várias fontes onde você puder encontrar. Então, olha só, moçada, trazendo uma questão de topografia para você entender onde é que está esse nosso tema, né, da ordem econômica e financeira, ele está dividido da seguinte forma. Nós temos os princípios gerais da ordem econômica, estão previstos lá no artigo 170 a 181. Após isso, nós temos a questão das políticas públicas trazidas pelos entes federados, né, União, Estados e Municípios, artigo 182 a 183. A política agrícola e fiduciária, além da reforma agrária, que é prevista na 184 a 191. Aqui é bacana a gente falar de reforma agrária, porque a gente vai estar falando sobre a questão da a finalidade social de uma propriedade rural. Não atendido, ela pode ser desapropriada para fim de reforma agrária. Você estuda isso aqui também lá no direito administrativo. Sistema financeiro nacional, está previsto no nosso artigo 192. Então, quando a gente fala sobre a ordem econômica e financeira, é bacana que você consegue enxergar já, moçada, que assim, imagina a nossa Constituição Federal como um grande armário. E dentro dele existem várias gavetas. E essas gavetas têm seus nomes. Então tem aqui, ó, princípios fundamentais, direitos e garantias individuais, direitos do trabalhador, nacionalidade, direitos políticos, o regime da administração pública, né, o que investe a administração direta e indireta, as competências comuns e concorrentes, da ordem social, da ordem econômica, os direitos sociais, direitos financeiros e por aí vai. Ou seja, a nossa Constituição, ela é analítica por isso, né? Ela é um grande armário, dentro dela tem várias gavetinhas com os seus determinados temas. E aí a gente abriu uma dessas gavetinhas para falar sobre essa ordem econômica e financeira que está dessa maneira como eu acabei de falar para vocês aqui, subdividida. Nós temos alguns princípios constitucionais da ordem econômica que você vai ver que até o próprio nome também já ajuda você a ter uma linha de raciocínio para fazer a sua própria definição. O artigo 170 da nossa Constituição, ele estabeleceu a busca pelo desenvolvimento econômico e a dignidade da pessoa humana, ou seja, a nossa própria Constituição, ela nos dá a liberdade de que ou ela, ou um ente privado mesmo, venha a exercer uma atividade para gerar lucros, para gerar desenvolvimento. Aqui a gente fala das empresas públicas ou privadas, aqui a gente fala das indústrias, aqui a gente fala do agro e também da preservação de um princípio que já foi visto, a dignidade da pessoa humana, ou seja, dar condições dignas para o trabalhador, para o servidor, para proteção desses direitos, para um bom salário, para um desenvolvimento técnico. Aqui a gente já adianta até um pouquinho do direito social, né? Um repasse para um mínimo existencial que a pessoa tem o direito a ter, tá? Então, dignidade da vida da pessoa humana. Aí dentro desse tema a gente tem alguns princípios, como por exemplo, soberania nacional, em que, como já é sabido, a norma interna se sobrepõe a uma norma externa. O Brasil vai respeitar os seus tratados internacionais? Vai. O Brasil pode pegar um tratado internacional e tratar a nível constitucional? Nós vimos isso quando aprovado pelo mesmo processo de uma emenda complementar, como no caso dos tratados internacionais dos direitos humanos. Tranquilo, sem problema algum, mas passa a ter uma soberania nacional, ou seja, essa norma interna sempre se sobrepõe a uma norma externa. Defesa do consumidor, moçada, isso aqui também é tranquilo de você buscar enxergar isso. Nós, como consumidores, nós somos a parte mais fraca dessa cadeia. Então, se você compra um carro que veio com defeito, um sapato que veio com defeito, a quem buscar? Então, nós vamos ter dentro dessa ordem econômica e financeira a proteção, né, aos direitos do consumidor. Vamos ter a defesa desses direitos. Nós temos aqui também a livre concorrência, ou seja, moçada, quanto mais indústrias, quanto mais empresas eu tenho para produzir um produto ou para prestar um serviço, mais eu vou ter a busca por uma qualidade melhor e por um preço mais em conta. Então, se eu tenho
várias indústrias produzindo carros, a tendência é que eu tenha uma gama de veículos e possa escolher aquele que melhor me atende, dentro de um preço mais baixo, com mais tecnologia e segurança. Se eu tenho uma empresa que presta serviço de transporte público, quanto mais empresas eu tiver, melhor vai ser a busca pela prestação daquele serviço, também em contraponto, um preço mais acessível. Propriedade privada, você tem o direito a ter a sua moradia, mas aqui, como a gente está falando de ordem econômica e financeira, a empresa, a indústria, ela tem o direito de ter o seu polo industrial. Uma instituição de ensino, uma clínica médica, ela tem o direito a ter a sua propriedade onde ela vai prestar aquele serviço. Então, entre alguns outros princípios que são disponíveis para você no seu estudo, moçada, você tem que buscar trazer essa ideia, tá? Se eu estou estudando a ordem econômica e financeira, então, o que tem a ver o princípio da defesa do consumidor? Buscar defender o direito do consumidor. O que vem a ser a livre concorrência? Você vai ver que está tudo relacionado a essa ordem econômica e financeira. E aí, por fim, moçada, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre a intervenção direta e indireta do Estado na economia. Quando eu falo que o Estado está fazendo uma intervenção direta na economia, eu estou dizendo que ele está fazendo a prestação de um serviço, a extração, a exploração de uma atividade por não ter uma outra no âmbito privado que possa fazer determinada tarefa, ou então, se é uma questão de interesse da nossa segurança nacional, tá? Vamos aqui ilustrar alguns exemplos. Produção de armamento. Nós temos várias empresas que fazem a produção de armas, de munições, mas eu posso ter uma empresa pública que venha a estar exercendo essa atividade. Uma outra situação seria a intervenção indireta do Estado na economia. Aqui já é o contrário. Aqui eu vou ter uma determinada pessoa que vai estar fazendo a exploração dessa atividade, mas eu, como Estado, vou estar fazendo a sua fiscalização, eu vou estar fazendo o incentivo ou um planejamento dessa atividade, mas ela vai ser exercida por um ente privado. Um exemplo que a gente pode trazer para vocês aqui, as empresas de telefonia móvel. Quem presta o serviço de telefonia móvel são empresas privadas. Essas empresas estão explorando essa atividade, prestando os serviços de telefonia móvel. Eu, como Estado, não estou fazendo essa exploração como era anteriormente. O que eu estou fazendo então? Qual é a minha intervenção na prestação do serviço de telefonia móvel? Eu, através de uma agência reguladora, olha lá, descentralizei, né? Saiu aqui da administração direta, descentralizei, criei aqui uma agência reguladora, que é uma autarquia, que ela vai fazer, ela tem essa atividade específica de fiscalização da prestação do serviço de telefonia móvel feito por empresas privadas. Então, essa é uma situação da intervenção indireta da administração numa atividade econômica. Então, simples de entender. A intervenção direta é quando eu, Estado, faço a exploração de determinada atividade. Por não ter uma pessoa física para fazer, né? Pessoa física, eu falo aqui até corrigindo, é uma pessoa privada, seja ela física ou jurídica, e por questão de interesse da segurança nacional. Ou então uma intervenção indireta, quando eu não faço a exploração daquela atividade, mas o que eu venho a fazer? Eu venho a fiscalizar, eu venho a regulamentar, ou então eu venho a incentivar. Um exemplo de um incentivo, moçada, quando eu venho a baixar algumas alíquotas, ou a isentar algum produto ou algum ramo de serem submetidos à cobrança de determinado tributo. Aconteceu isso para incentivar a produção de veículo zero, né? Eletrodomésticos de linha branca, como a gente chama. Então, isenção de alguns tributos sobre o combustível para baixar o preço. Então, são situações em que eu estou, de uma maneira indireta, incentivando determinados setores para estar produzindo um desenvolvimento econômico para o nosso país. São essas as sugestões, as orientações, as dicas que eu queria deixar para vocês. Como é dividido essa topografia na nossa Constituição,
para você buscar entender e enxergar a Constituição dessa forma, um grande armário com as suas gavetinhas, cada gaveta tem um determinado tema. Os princípios que aqui são trazidos, comece a estudar lá no artigo 170, e essa forma de intervenção, direta ou indireta do Estado no desenvolvimento econômico do nosso país. Um grande abraço e até a próxima.